Semana de encerramento do mês de Aquário e estamos todos prontos para a nossa revolução. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam nessa semana de encerramento do mês de Aquário, porque vamos entrar na energia da lua minguante de Aquário, encerrando esse signo, a energia desse signo, que nos convidou a entrarmos em contato com o nosso lado mais revolucionário. Por isso que eu fiz essa chamada no início do nosso encontro. Nós estamos preparando o nosso recipiente para a chegada do Ano Novo Astrológico e esse mês trouxe para nós diversas oportunidades da gente compreender o quanto que a rebeldia sem causa não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário, a total anarquia, e o quanto que a rebeldia embasada pode verdadeiramente provocar revoluções. E a gente está com a faca e o queijo na mão, como eu costumo dizer aqui, porque além de estarmos preparando essa energia de encerramento nessa semana da lua minguante que vai atingir seu pico no dia 21 de fevereiro, a gente também tem no estudo da porção dessa semana, a porção de Mishpatim. Essa porção é uma porção extremamente importante porque fala sobre os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos. Então é aquele momento onde a gente recebe do Criador um manual de como devemos nos comportar, já que nós agora estamos a caminho da nossa terra prometida. Então aqui a gente vai tratar sobre as leis civis, como se os 10 pronunciamentos fossem um código de como a gente deve agir, um código de conduta, para que a gente consiga estabelecer essa ordem, já que saímos do momento de escravidão e estamos indo em direção à nossa terra prometida. Então, para que todo mundo consiga compreender, é importante a gente entender que os 10 pronunciamentos, para quem estuda determinadas filosofias, e aqui eu vou falar especialmente da Cabala, também fazem uma alusão às 10 emanações. A gente está falando aqui da árvore da vida e estrutura metafísica, onde a Cabala se apoia. Então, a gente tem também, ao longo desses estudos, os caminhos que a gente tem para chegar novamente até a nossa casa, até a nossa morada, a terra prometida, pensando no mundo infinito, a gente voltar para casa. Então, essa porção, ela traz para a gente um ponto muito importante que a gente estudou o ano passado. Se você estiver aqui comigo desde o ano passado, até antes, acho que vai lembrar o quanto que nesse momento a gente faz aquele uso do princípio da correspondência, né? O segundo princípio do hermetismo. Então, assim como é em cima, é embaixo, e por isso que estou trazendo aqui esse conceito das 10 emanações luminosas, essa alusão à árvore da vida. Então, assim como nós temos todas as virtudes do Criador lá no mundo infinito, nós também temos sim a capacidade de desenvolver e conectar com essas virtudes estando aqui em Malkuth. Então é um momento muito legal para a gente começar a pensar e analisar se a gente realmente está exercendo essa ordem espiritual na vida da gente. E olha que legal, a gente que sempre gosta de coincidir esses conceitos, usar de uma maneira muito produtiva para todos nós aqui na prática. A gente tem o Sol entrando no signo de Peixes exatamente hoje, no dia 18, se você estiver comigo em Práticas no YouTube na terça-noite. Então, o Sol ingressou em Peixes hoje. A gente sabe que Peixes, sendo o último signo do zodíaco, é aquele signo que nos proporciona essa conexão com o lado mais místico da vida, com o lado mais espiritual da vida da gente. A gente tem certeza que existe algo muito maior e a gente tem a capacidade de desenvolver a nossa conexão com a espiritualidade, a gente tem a chance de aprimorar a nossa intuição, então desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, ou seja, um momento muito bom para que a gente realmente consiga não só compreender conceitos que muitas vezes parecem
muito distantes de nós, né? Ou mesmo conectar com as energias que são tão sutis que ficam mais lá no alto. Então a gente, além de tudo isso, tem também essa semana o apoio do cosmos. A gente sempre tem o apoio do cosmos. É que às vezes a gente não consegue interpretar bem o que é que o cosmos está querendo dizer para nós e não sabe bem o que fazer. Mas a gente tem nessa semana, no dia 23 de fevereiro, a gente vai ter um trígono de Mercúrio com Marte e também nesse mesmo dia a gente tem o fim do movimento retrógrado de Marte. E são energias, ou esse aspecto e esse movimento, fim do movimento retrógrado de Marte, trazem para a gente uma oportunidade muito legal de colocar em prática aquilo que a gente quer. Eu já pensei, eu já sei, eu já defini uma estratégia e agora eu tenho um momento muito favorável para colocar em prática aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu vim analisando, aquilo que eu vim me preparando para. Então é muito bom que a gente consiga sempre lembrar dessa história, do princípio da correspondência. Então, a maneira como eu exerço a minha espiritualidade no dia a dia é realmente a maneira como eu estudo como deve ser? Vou melhorar isso. A maneira como eu lido com os aspectos da minha vida diária realmente tendem mais ao que o Criador espera de mim? Eu estou atento aos meus pensamentos, sentimentos e ações cada vez mais para praticar a similaridade da forma? E aí fecho esse pensamento, esse raciocínio, esse questionamento com eu consigo, no momento de julgamento, respirar fundo e pensar: acaso estou eu no lugar de Deus? Então é muito legal, porque tem um clima muito favorável para excesso de pensamento, excesso de crítica essa semana também. Então é bom a gente pensar nisso e reparar se a gente está conseguindo colocar em prática, já que essa semana está tão favorável. Eu sei que para todos nós que estamos aqui no Brasil, não sei, o pessoal da Europa que me assiste, né? A gente está trocado em relação às estações, mas o calorão que está aqui muitas vezes não deixa a gente pensar. A gente fica um pouco confuso, tá difícil de se concentrar, um pouco difícil de estudar. E isso pode trazer até uma certa irritação. Então é aquele momento onde a gente tem que estar ainda mais atento ao nosso padrão de comportamento e se a gente de verdade está conseguindo exercer a nossa espiritualidade no dia a dia. Tendo em vista que a energia do mês, mesmo que essa semana a gente esteja encerrando essa energia do mês de Aquário, é uma energia que traz para a gente uma certa rebeldia, né? Uma teimosia, essa questão de você ser do contra. E com esse calorão todo que a gente está passando, acredito que todos estão acompanhando os efeitos das ondas de calor que trazem para a gente a confusão mental, a falta de concentração, a irritação. Isso pode favorecer a rebeldia sem causa. Então, especialmente nessa semana de encerramento, que segundo a meteorologia aqui é a semana que vai estar forte, ou mais forte ainda que a semana passada, essa onda de calor, vamos estar atentos, vamos manter a calma, vamos desenvolver essa questão de pensar na coletividade, vamos inovar os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Vamos tomar cuidado para que a gente não entre nessa questão da insensibilidade, principalmente porque todos nós estamos passando por essa pressão, vamos dizer assim, que essa onda de calor traz. Então fica mais difícil a gente pensar, como fica mais difícil a gente sentir e também pode dificultar as nossas ações. Por isso que é importante a gente estar preparado, né, para a tendência da semana, para a energia da semana. Quando a gente já sabe o que vai acontecer, fica mais fácil da gente se prevenir. E isso ajuda muito a gente a continuar realizando os pontinhos de correção de Aquário. Lembrando que Tikkun é o termo hebraico para correção, onde a gente aprende a jogar em time. Então, especialmente essa semana,
Se alguém do seu trabalho não conseguiu desenvolver alguma atividade, vamos usar essa sensibilidade pensando no todo. Poxa, tá calor mesmo, tá muito calor. Eu não vou ser tão exigente assim com a minha equipe. Eu vou me colocar no lugar da equipe. Eu vou ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de sensibilidade para compreender que os movimentos estão mais lentos essa semana e a gente vai entender que de uma forma a ter trocas positivas, onde a coletividade, onde todos juntos conversando, se apoiando, compreendendo, encontraremos soluções, conseguiremos tocar adiante o nosso trabalho em equipe, o nosso projeto, ainda que a onda de calor nos deixe assim, cansados, desmotivados, irritados. Então é um momento, se a gente for pensar nisso, lembra que a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto? Então vale a pena a gente pensar que numa onda de calor dessas, toda essa irritação que a gente sente ajuda muito na hora de sair da zona de conforto. Quando aquela coisa acontece, aquela pessoa fala com você, ou aquela questão é levantada que te dá uma irritação, você lembrar do seu Qigong, eu lembro do meu Qigong, todos nós lembramos do nosso Qigong, especialmente aquariano, menos eu mais nós, e eu tenho paciência, eu relevo, eu consigo dar tempo ao tempo, eu consigo encontrar uma solução diferente, eu inovo no meu padrão de comportamento. Isso vai ajudar todo mundo a ficar mais calmo, menos irritado, e em vez de ter teimosia, rebeldia sem causa, a gente consegue revolucionar, encontrar soluções diferentes, agir de formas diferentes, aí sim, contribuindo com o todo e não pensando só na gente, não sendo aquele egoísmo que muitas vezes o lado B de Aquário traz pra gente. E como a gente está aqui, né, em Malkuth, estamos jogando esse jogo e certamente todos nós passaremos muitas vezes por esses momentos de desafio, vale a pena a gente lembrar que uma ferramenta maravilhosa para ajudar a gente essa semana é a primeira linha do Anabecoa. Essa primeira linha a gente usa no mês de Aquário porque ela nos conecta com a esfera de Resed, ajudando a gente a trabalhar essa energia da misericórdia, ajuda a gente a trabalhar mais essa questão da bondade, do compartilhamento. Quando a gente medita na linha todinha, lembrando que o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda, quando a gente medita na linha todinha, Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, nós nos elevamos às limitações do tempo e do espaço, transcendemos as barreiras físicas e desmaterializamos os obstáculos físicos e espirituais. Mas, se a gente meditar em cada 3 letrinhas, então, por exemplo, se você meditar nas primeiras 3 letrinhas, Aleph, Beit, Gimel, você vai conseguir dissolver bloqueios. Então, nesse momento de irritação, nesse momento de falta de concentração, que a gente se percebe bloqueado, eu não consigo pensar, eu não consigo sentir, eu não consigo agir, eu vou meditar em Aleph, Beit, Gimel, para dissolver esses bloqueios. Eu estou dando esse exemplo do calorão porque é a realidade que a gente está enfrentando essa semana. Mas eu meditando em Aleph, Beit, Gimel, posso dissolver qualquer bloqueio da minha vida. Seja um bloqueio criativo, seja um bloqueio emocional, seja um bloqueio de saúde, algo que está impedindo o meu corpo de ter saúde completa. Então, são dicas que a gente pode usar ainda mais essa semana. Se a gente meditar nas últimas 3 letrinhas, Yud, Tav, Tzadik, a gente está transcendendo o tempo e o espaço. Isso ajuda a gente a entender que muitas vezes, quando a gente fica nesses momentos extremos, a gente tem uma dificuldade de compreender o quanto que essa dualidade que a gente vive, ela é uma ilusão, né? O quanto que isso tudo que a gente vive aqui em Malkuth é uma ilusão, porque aqui nós estamos numa experiência. Lembra sempre um conceito que o Rabino Joseph Salton sempre traz para gente, que nós somos seres divinos
vivendo uma experiência humana. Então, aqui, para a gente, ainda é difícil compreender a unidade. A gente tem essa tendência de separar entre certo e errado, bom, ruim, né? Justo, não justo, frio, calor. Então, se a gente conseguisse elevar essa questão, essa barreira do tempo e do espaço, a gente também está conseguindo elevar a nossa vibração. A gente também está conseguindo elevar a nossa conexão. E nessa semana que o Sol ingressa em Peixes, a gente tem uma ajuda ainda maior para desenvolver essas conexões, né? Para se perceber junto com esse algo maior, querendo de verdade praticar a similaridade da forma. Então é muito interessante, eu gosto muito desse conceito. Quanto mais eu fujo de julgamentos entre o que é certo e errado, mais eu estou conseguindo elevar a minha vibração, saindo de Malkuth, me conectando a Iesod, e aí sim eu vou conseguir vivenciar plenamente ou com maior intensidade as virtudes da árvore da vida. E aqui, parafraseando a porção da semana, eu consigo compreender os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos como as 10 emanações luminosas, uma dica do Criador de um código de conduta que vai me ajudar a aprimorar o meu recipiente, a lapidar o meu recipiente e a otimizar as minhas conexões com o Criador. Então é um momento maravilhoso, se a gente tiver a oportunidade, eu espero que todos nós tenhamos, para fazer isso nessa semana, especialmente com a energia da lua minguante, que nos ajuda a compreender os ciclos e encerrar o que precisa ser encerrado, a gente vai conseguir sim estar cada vez mais preparado, não só para o próximo mês, que eu espero você aqui a semana que vem, para a gente celebrar a lua nova de Peixes, mas também para o ano novo astrológico que vem aí em 20 de março. Isso vai ajudar a gente, todos esses processos ajudam a gente a elevar a nossa vibração, a melhorar a nossa evolução, a subir um degrau nessa nossa escada, né? Nessa nossa volta, essa nossa busca por voltar ao jardim do Éden, ao paraíso, chegar na terra prometida, todas essas figuras de linguagem, vou dizer assim, para que a gente possa compreender que o nosso verdadeiro trabalho aqui em Malkuth é espiritual, né? Quanto mais a gente consegue se conectar à espiritualidade, mais a gente consegue ter uma vida harmônica. Vou trazer aqui de novo, né? Muitos sabem que eu estou fazendo curso de Cabala com o Rabino Yair Alon. Ele tem um canal no YouTube que é ótimo também. Ele também fala da porção da semana e ele coloca vídeos do Zohar diário. Ele trouxe essa questão, né? De trabalho, de obra. Então, o quanto que eu consigo ter um trabalho espiritual, ou melhor, o quanto mais eu consigo ter um trabalho espiritual, mais o meu trabalho material vai se tornando menos pesado, menos denso. A gente conversa isso aqui bastante. Quanto mais a gente consegue elevar a nossa vibração, a nossa vida se torna mais harmônica e menos caótica. Nós estamos vivendo momentos de extremo caos no mundo, tenho certeza que todo mundo tem essa consciência. Mas tudo bem, tudo bem. Lembra que não há nada além da luz do Criador. Por isso que quem tem que fazer esse trabalho somos nós. O nosso trabalho maior aqui em Malkuth é o espiritual, justamente para que a gente possa se elevar a essa dualidade de Malkuth e conseguir conectar com a árvore da vida, trazendo assim a energia do Criador, a luz do mundo infinito para nós, para que o nosso recipiente tenha a capacidade de recebê-la e também emanar. Lembra que Cabala é receber para compartilhar. Então é uma semana, ou seja, mais uma semana maravilhosa para a gente colocar em prática tudo aquilo que nos desperta. Na nossa sessão Dicas Astrológicas, para a gente encerrar o nosso aprendizado sobre o signo de Aquário, a gente conversou o mês todinho. Aquário é um signo do elemento ar, a qualidade desse signo é fixa. Aquário, então, fixa as experiências, traz
o aprendizado de uma forma um tanto quanto demorado, teimoso, questionador, né? Às vezes demora um pouco no ponto da teimosia, justamente porque quer aprender, porque quer fixar essa experiência. Os planetas regentes Saturno e Urano, a palavra-chave reformar, a energia positiva originalidade, a energia negativa rebeldia, partes do corpo correspondentes tornozelos e sistema nervoso central. Aquário combina com os outros signos de ar e com os signos de fogo. A pedra correspondente a esse signo aquariano é lápis lazuli. E a meta espiritual, que era o último pontinho para o nosso aprendizado astrológico, é ter uma visão progressista para o progresso humanitário. Então, mais uma vez, essa questão de pensar na coletividade, de fugir do egoísmo. Justamente estamos vivendo tudo o que estamos vivendo para que todos nós possamos nos preparar para essa era de aquário que vem aí, para que a gente possa melhorar a vibração, não só de nossos recipientes, mas do nosso maior recipiente, que é a Terra, que é Malkuth, justamente para que a gente siga nesse caminho de evolução. O planeta também está em evolução. Então, a gente acessar essa era de aquário começa desde já. Nós estamos preparando o nosso maior recipiente, que é Malkuth, o nosso planeta Terra, para tudo isso. Então, a gente tem aqui uma lição de casa, não só para encerrar o mês de aquário, mas uma lição de casa para a nossa vida toda, uma lição de casa para todos nós que queremos contribuir para que essa era de aquário chegue, e chegue em equilíbrio, e chegue de uma forma verdadeiramente revolucionária. A lição de casa é menos eu, mais nós. Falamos sobre isso o mês todinho, então agora, aproveitando a energia do cosmos que ajuda a pôr em prática, a nossa lição de casa dessa semana é menos eu, mais nós. Então, vamos estar bem atentos com as oportunidades que o universo vai trazer para a gente realizar essa lição de casa e lembrar: ai, tô com uma preguiça de fazer porque tá calor, não quero ir, sei lá. Combinei que eu ia fazer uma ajuda para uma amiga minha num trabalho que ela está realizando. Só que eu tenho que sair de casa nesse calorão. Ai, que preguiça. Ai, tô com uma moleza. Nossa, tô tão irritado. Não. Essa semana eu vou lembrar que eu estou na lição de casa aquariana e é menos eu, mais nós. Então, embora eu esteja me sentindo dessa forma, vou pegar uma garrafa de água gelada, vou comprar um ventiladorzinho, nem que eu precisar colocar no meu rostinho, vai que eu ando de transporte público, e vou, porque a lição de casa dessa semana é menos eu, mais nós. Vamos lá, minha gente, vamos que vamos, tá bom? E como eu disse que o Sol ingressou em Peixes, você que me acompanha sabe que na semana que o Sol chega no signo, a gente traz aqui o Ho'oponopono de cada signo. O Ho'oponopono, aquela técnica havaiana maravilhosa que ajuda a gente a transformar o nosso recipiente, conectando com a energia da natureza. Então, o Ho'oponopono de Peixes é: sinto muito pela minha grande distração. Me perdoe pelo exagero da emoção. Sou grato pela minha linda compaixão. Te amo por me mandar boas energias do seu coração. Meus queridos piscianos, eu que às vezes perco a minha paciência com peixes por conta da distração, devo dizer que amo todos os meus queridos piscianos e que imagina que peixes já tem esse bullying astrológico de ser distraído, imagina com esse calorão, né, gente? Então, vamos voltar, tá? Vem aqui, não fica lá no mundo místico, no mundo oculto, no mundo da lua, volta para cá, tá? Cuidado com as ilusões, vamos ter muito cuidado com esse comportamento de vitimismo, de sofrimento, mas a gente vai falar bastante disso a partir da semana que vem, por conta da lua nova de Peixes, tá? Vamos encerrar então o nosso mês de aquário com essa questão do menos eu, mais nós, lembrando dessa semana especialmente por conta dos 10 mandamentos, dos 10 pronunciamentos, essas leis civis
códigos de conduta e ética, porque onde há ordem, há harmonia. Tudo que a gente tem que fazer aqui em Malkuth é se libertar do mundo de caos. Então a gente liberta do mundo do caos trazendo ordem. Então é muito legal a gente ter a oportunidade de colocar em prática todos esses conceitos que a gente traz aqui, não é verdade? Então eu espero que todo mundo consiga. Lembrando a todos que é muito importante a gente beber muita água também, né? Nós falamos aqui de Aquário ser um signo do elemento ar. Então é bom a gente lembrar dessas questões todas dos elementos, né? O elemento ar junto com o fogo. Então vamos pensar, finalizando a energia de Aquário, com esse calorão, a gente tomar cuidado para a gente não se enganar, a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos que podem não estar muito bem no lugar e a gente ter calma para as coisas que a gente tem que fazer na vida da gente. A gente tem a condição de conectar e a gente tem a condição também de colocar em prática tudo aquilo que a gente já veio se preparando, não só ao longo desse mês, mas ao longo desse ano todinho que a gente vem conversando, e digo esse ano todinho porque estamos aqui a um passo de entrar no último signo do zodíaco, justamente para que a gente possa chegar na energia do ano novo astrológico. E aí sim, minha gente, aí sim a gente vai ver o que é uma vida nova, uma energia nova e cada vez mais harmônica e menos caótica, tá bom? Eu desejo uma excelente semana para todos nós, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, e nos vemos aqui a semana que vem. Tchau!